E a música chega num ponto em que nem a escuridão nem a luz são o suficientes para manter as correntes desse relacionamento intactas. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Começo o vídeo de hoje agradecendo ao Kevin por pedir Fleetwood Mac com The Chain. Grande banda, grande música. Rumors é um dos grandes discos de todos os tempos. Só não botei ainda na coleção porque eu não achei ele num preço acessível, né? É um vinil muito procurado, muito raro. Tem reedições, obviamente, né? Mas né, quando tiver um precinho legal, tem que estar na coleção, porque é um disco que dá pra dar play e deixar tocando o dia inteiro, assim. Então, fantástico trabalho. Só gente boa, né? Lindsey Buckingham. Por sinal, Lindsey Buckingham com I Don't Mind foi um dos primeiros vídeos do canal ali que deu um certo up, assim, então foi bem legal traduzir aquele som. E aí é um baita guitarrista com uma grande música, né, grande carreira, e ele é Stevie Nicks aí, eram o casal que davam o rosto ao Fleetwood Mac, né, e a sua relação muitas vezes, né, muitas vezes amigável, muitas vezes quebrando pratos e panelas, então, né. E esse é o problema, né? Relações públicas, relações dentro de uma própria banda, né? Então aí mistura o criativo junto com o profissional, junto com o amoroso. Então tem que estar uma pessoa muito centrada e estar com tudo muito em dia, né? Psiquicamente e emocionalmente, para tu conseguir unir todas essas coisas num relacionamento só, né? Então tu ter a tua vida pública e privada e amorosa e criativa, né, e profissional, tudo misturado na mesma coisa, né? É impressionante que a gente tem o Rumors e saiu muito trabalho bom do Fleetwood Mac, né? Porque geralmente isso é uma receita para o desastre, e o Kevin foi muito inteligente e soube pedir essa música porque ele mencionou Fórmula 1. The Chain foi a trilha sonora da Fórmula 1 no final dos anos 70, grande época, né? Pilotos ali que eu curto muito, né? François Sever, grande cara, eu curtia muito o carro dele, acho fantástico, um carro lindíssimo. Ele tinha um dos capacetes mais legais da Fórmula 1. Infelizmente perdeu a vida aí nos anos 70, quando, né, os carros eram furiosos, os homens eram destemidos e as mulheres ainda eram permitidas segurar guarda-chuvinhas antes da corrida começar, né? E além que os caras eram permitidos fumar e beber antes de correr, né? Então era outra época, outros tempos. Eu sinto uma nostalgia por um tempo em que eu não vivi, mas, né, James Hunt, clássica figura ali na sua rivalidade com Niki Lauda. Então a gente tem muita coisa legal vida dos anos 70, né? Tem a Lotus 72 do Emerson Fittipaldi, particularmente, para mim, o carro mais lindo que já fizeram na Fórmula 1. Eu acho aquele carro absolutamente lindíssimo, com a sua, né, com os seus, o preto e o dourado, assim, por sinal, né? No meu quarto tem um pôster da Fórmula 1 e é justamente a Lotus 72 que tá ali na frente do pôster, porque é demais esse carro. Mas enfim, né? É legal unir música com velocidade, assim, eu acho que principalmente no final dos anos 90, assim, a gente teve muito isso, né? Quando começaram ali os vídeos de skate e surf, assim, né? Os X Games começaram a trazer essa união, assim, entre o visual, a atitude e a música, assim, né? Então unir música e velocidade parece que é uma coisa que casa tão bem, assim, né? Eu acredito muito e até aqui, né, não é uma confissão, né? Mas um sonho que eu tenho muito é, formado psicólogo, conseguir trabalhar com um piloto ou com uma equipe, assim, porque para mim a psicologia do esporte, quando se trata de corrida, é completamente diferente de qualquer outra, assim, né? Porque tu tem engenheiros que têm uma racionalidade muito forte, e aí tu tem pilotos que tem também, assim, um lado emocional, mas ao mesmo tempo uma habilidade técnica muito alta, assim. Então tu tem que unir muitos elementos que são às vezes opostos para tu fazer dar certo a união entre homem e máquina, né? Então tem um lado mental muito forte, mas tem um lado também organizacional, assim, né? De fazer todas essas pessoas cooperarem, né? A Fórmula 1 é um esporte de equipe até o cara entrar no carro. Depois é só estratégia e tá na mão do piloto, assim. Então tem muitas coisas que eu posso ficar falando muito tempo sobre isso, né? Então vamos traduzir a música de hoje antes que eu me perca, mas agradeço ao Kevin por, né? Falou em Fórmula 1 e pediu música, ganhou o vídeo, né? Então pra mim foi muito fácil decidir de fazer esse vídeo, até porque Fleetwood Mac é uma banda que eu gosto demais, né? Lindsey Buckingham, baita guitarrista, Stevie Nicks, uma das maiores vozes dos anos 70, então muito fácil de falar. E a música que a gente vai falar hoje e traduzir, The Chain. Como sempre, a gente começa falando da música. The Chain é a corrente, né? A corrente pode ser algo que prende, a corrente pode ser algo que une. Então depende de quem está vivenciando essa corrente. Talvez um som autobiográfico, né? Pode ser também. Listen to the wind blow, watch the sunrise, run in the shadows, damn your love, damn your lies. Então escute ao sopro do vento, né? Interessante. Watch the sunrise. Então observe o sol nascer.
né? Sol nascer, o vento assoprar, né? O vento traz mudanças, né? O sol nascer é um início novo. Então tem várias, né, metáforas. Run in the shadows, então corra nas sombras. Correr nas sombras é algo que já é mais sorrateiro, mais obscuro. Ele diz damn your love, damn your lives, né? Então, o damn é amaldiçoar, né? Geralmente é traduzido assim, né? Porque o damned é o amaldiçoado, damn é a maldição, né? Mas às vezes a gente traduz aqui também no português assim, damn your love é que dane-se o seu amor, né? Damn your lies, dane-se as suas mentiras, né? Então aqui alguém que já tá, né, de saco cheio talvez, né? Então viu que tem algo de errado acontecendo nesse relacionamento, né? E aí a gente tem, claro, né, o clássico refrão, and if you don't love me now, you'll never love me again, né? I can still hear you saying you'll never break the chain, né? Então, pô, clássico som, né? E é legal que antes de fazer esse vídeo eu dei uma olhada, assim, né, na abertura antiga da Fórmula 1 e a princípio, assim, quando eu penso em The Chain, não necessariamente me lembra Fórmula 1, mas quando tu olha a imagem dos carros e com essa música, porque ela não é uma música de vibração, né? Ela não é uma música empolgante como a gente tem hoje conotado a eventos esportivos, né? Thunderstruck do AC/DC toca em eventos esportivos, mas The Chain, ela tem peso, né? Então ela muda um pouco a entonação, né? E a Fórmula 1 nos anos 70 ela tinha peso, né? Era uma época de periculosidade, né? Então esse tema casa bem com a época que a gente estava vivendo, assim, cria uma tensão, porque correr é tenso, né? A gente está tão acostumado com a Fórmula 1 de hoje em dia que é muito segura, né? Mas nos anos 70 não era. Então a tensão da corrente que pode se quebrar ao piloto estar dirigindo um carro, né, com tanta potência, pode ser algo catastrófico, assim. Então, esse é o tema da música e esse é o tema do esporte nos anos 70, assim, né? Legal. Quem escolheu essa música como tema fez um belo trabalho, né? E aí ele diz, se você não me ama agora, você nunca vai me amar. I can still hear you saying, né? Eu ainda consigo escutar você dizendo you never break the chain. Você nunca quebraria a corrente, né? Então, talvez aí alguém com falsas promessas ou um relacionamento já em crise, né? Never break the chain, né? Aí the chain, eles repetem com uma empolgação, né? And if you don't love me now, you never love me again, né? Ele repete várias vezes, anos 70, né? Clássico, né? E aí no verso 2 ele diz quase que a mesma coisa, né? Também clássico dos anos 70, né? Repetir várias vezes o mesmo verso, né? Parece que tinha uma época assim, né? 50, 60... Não, bem antes disso, né? Quando se fazia música, né, nessas épocas, assim, parece que era algo de praxe, assim, né? Não dá pra criticar, assim, mas era algo de praxe da época que era tipo... Não, a gente não precisa escrever um segundo verso diferente do primeiro, só repete, né? Então, a ideia da música era muito mais simplificada, assim, né? Até a ideia de enredo, assim, né? Então, eu já escrevi o verso 1, eu já escrevi o refrão, então a minha ideia já está completa e agora o resto da música a gente só repete essa ideia que já se completou, assim, né? Então, tinha uma ideia de não precisar escrever mais, né? E é curioso, né? Coisas da época, coisas do tempo, né? Às vezes funciona, mas eu acho que pra mim, principalmente quando a gente vê artistas assim que são tão criativos, né? E tem tantas ideias boas, eles podiam elaborar mais, mas a gente vê que também isso está atravessado com uma coisa meio de praxe da época, que era o verso 1 e o verso 2 repete a mesma coisa, né? Então ele diz, mas tem umas pequenas alterações, né? Listen to the wind blow, down comes the night, né? Então escute o vento soprar, trazendo as mudanças. Down comes the night, então, né? Assim chega a noite, né? O down é para baixo, mas, né? Desce a noite, né? Então descer a noite também é essa ideia, né? O sol nasce no primeiro verso, no segundo verso desce a noite, né? Então aqui ele não tá... Ele está repetindo só alguns conceitos, né? Tá? Então aqui, na verdade, é um callback, né? Então não é necessariamente o que eu falei sobre repetir exatamente, mas sim ele está trazendo elementos que ele já trouxe antes na música, né? Então também está totalmente tranquilo, né? E mais criativo, mas isso aqui é uma escolha poética do que simplesmente, né? Se a gente for criticar, alguns artistas teriam a preguiça de escrever um verso 2, aqui é uma escolha poética, é diferente, né? Então ele está dizendo, escute o vento assoprar, que traz essas notícias. A noite cai, então no primeiro verso o sol nasce, agora a noite cai, ou seja, esse relacionamento já está esfriando, já está escurecendo, né? Run in the shadows, corre nas sombras, então tem algo de sorrateiro acontecendo. Damn your love, damn your lies, né? Repete ali o que a gente já tinha falado, né? Então, dane-se o seu amor, dane-se as suas mentiras, alguém que não se importa. Break the silence, né? Quebre o silêncio. Aqui é que a gente vê, então, que deve ter um conflito. Ou a verdade apareceu, né? E ele diz, damn the dark, damn the light, né? Então, essa pessoa realmente não se importa porque ela está dizendo, dane-se a escuridão e dane-se a luz, né? Então, não existe nenhum momento em que dessa situação toda que está acontecendo que a gente pode estar em paz, talvez, ou que seja aceitável, né? Então, tanto na escuridão quanto na luz, essa situação toda, ou essa corrente, talvez já tenha se quebrado.
E depois uma ponte instrumental ali, né? Que também tem essa ideia, né? De altos e baixos, né? Então a própria sonoridade na música transmite isso, né? Esse aquecimento, né? O nascer e a escuridão. Então também sonoramente, melodicamente, a música também transmite isso, apesar de no geral ela ser uma música pesada, né? Ela tem peso, né? Ela não é uma música alegre no geral, né? Ela é uma música de tensão, tem um tensionamento no som, né? E aí ele diz, né? Termina o som dizendo Chain, keep us together, run in the shadow, chain, keep us together. Né? Então ele repete várias vezes, essa corrente nos mantém juntos, né? E aqui entra essa dualidade, porque a corrente pode simbolizar várias coisas, né? Então, ela não quebrou ainda, mas às vezes pode ser um relacionamento em que as pessoas ali, né? Como eu falei na introdução, né? Mistura tantas coisas que eles não sabem mais o que fazer. Tá, tu termina um relacionamento, mas tu vai continuar na banda com essa pessoa, o que é pior ainda, né? Ou tu termina a banda e continua no relacionamento, ou tu termina os dois. Então, tem uma dependência generalizada que está simbolizada por essas correntes, assim. E eles meio que não sabem o que fazer, então eles dizem a corrente nos mantém juntos, né? E aí eles correm nas sombras, né? Correm nas sombras, correndo nas sombras, né? Ele repete a variação desse tema, mas na verdade continua sempre essa mesma coisa, porque talvez na escuridão e nas sombras, né? E a escuridão também pode ter esse contexto de quando as câmeras e os fãs não estão olhando para a banda, eles têm as suas vidas privadas que fazem coisas nas sombras, né? Então talvez o relacionamento seja só de fachada, pode ser também, ou pode ser também, né? Se a gente pode terminar o vídeo num clima mais esperançoso, é que a união deles ainda é forte. Então, mesmo que tenha tantas coisas permeando aí o inconsciente e o coletivo da banda, tem também esse lado de que eles ainda permanecem juntos porque se gostam, né? E eu imagino, se eu não me engano, o Lindsey Buckingham deu uma entrevista ou alguma coisa dizendo que eles se encontraram depois e conseguiram, né? Aquela clássica coisa assim, né? Eles, no momento ali que tava a banda junta, tava tudo muito acalorado, mas passando um tempo e cada um seguindo a sua vida, eles acabaram depois se encontrando e se dando bem. Mas se eu não me engano, eu li alguma manchete, alguma coisa que eles ainda estavam brigando por direitos e tudo mais, né? Aqueles clássicos rolos de bandas que existem há muito tempo e acabam se enrolando, né? Se entrelaçando, né? Nas correntes do sucesso e relacionamentos e acaba tendo toda essa complicação que leva anos para ser resolvida, né? Então essa foi The Chain. Eu agradeço ao Kevin por ter pedido essa música e ter falado de Fórmula 1, que sempre me alegra. E aí também peço que escutem Fleetwood Mac com Rumours, né? Vale a pena dar o play nesse grande disco, mas como sempre, se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.